O universo Marvel está cheio de personagens extremamente poderosos. Quase todas as equipes contam com os maiores defensores de seus planetas ou galáxias para lutar contra grandes ameaças. Porém, uma dúvida sempre surge quando olhamos para esses times. Quem é o integrante mais forte dentro de cada um desses grupos? É exatamente essa resposta que nós vamos descobrir hoje. A Vingadora mais poderosa. Para começar, vamos falar dos Vingadores. Dentro desse grupo cheio de heróis incríveis, a Wanda Maximoff joga em uma categoria apenas dela. A Feiticeira Escarlate pode não ser a personagem mais rápida ou a mais resistente fisicamente. No entanto, o seu poder bruto e a sua capacidade de alterar a realidade colocam a heroína muito acima de qualquer outro. A grande maioria dos Vingadores se destaca pela força física. Nós já vimos o Thor sobreviver ao calor de uma estrela, o Hulk esmagar inimigos gigantes e o Homem de Ferro aguentar uma luta direta contra o Thanos. Tudo isso é muito impressionante, mas a Wanda derrota os seus adversários usando apenas a força da mente. A magia do caos que ela domina tem um poder fora do normal. Antes mesmo de assumir o título oficial de Feiticeira Escarlate, ela já conseguia quebrar o Vibrânio com facilidade para derrotar o vilão Ultron. Para você ter uma ideia, esse é o metal mais forte da Terra. Ele é usado no escudo do Capitão América e é capaz de resistir até mesmo a um golpe do martelo do Thor. Uma das cenas mais marcantes que já vimos no cinema foi a Wanda segurar o ataque do Thanos usando apenas uma mão. Isso por si só já seria incrível, mas ela ainda conseguiu destruir a Joia do Infinito com a outra mão, segurando ao mesmo tempo Thanos. Em Vingadores Ultimato, o público viu do que ela é capaz quando está com as duas mãos livres. Ela dominou Thanos de uma forma absoluta, o mesmo vilão que conseguiu lutar sozinho contra o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América ao mesmo tempo. Se você ainda duvida dessa força, o próprio presidente da Marvel confirmou que a Wanda teria matado o vilão naquela cena se ele não tivesse ordenado um ataque aéreo desesperado. Com o passar do tempo, os poderes da personagem foram totalmente liberados. Ela destruiu sozinha a fortaleza do Kamar-Taj e derrotou magos experientes como o Doutor Estranho e o Wong. Além disso, ela provou que consegue reescrever a realidade inteira quando criou a vida perfeita na cidade de Westview. Muitas pessoas podem achar que o Hulk ou o Thor são os mais fortes da equipe. Se falarmos apenas de resistência física e músculos, eles realmente ganham, mas quando o assunto é capacidade de destruição e poder mágico, não existe competição. O perigoso livro Darkhold tem um capítulo inteiro dedicado a ela, descrevendo a personagem como uma arma capaz de destruir o universo inteiro. Foi uma grande sorte a jovem América Chaves conseguir fazer a Wanda perceber que estava perdendo o controle, porque ficou claro que ninguém seria capaz de vencer a Feiticeira Escarlate pela força. O Soldado Perfeito dos Eternos. Passando para a equipe dos Eternos, temos um grupo cheio de grandes guerreiros, mas o membro mais forte, sem dúvida, é o Ikaris. Ele não é apenas o líder nas estratégias, ele tem uma história enorme para comprovar o seu poder. Primeiro, ele vive há milhares de anos, e durante todo esse tempo acumulou muita experiência de combate. É a mesma vantagem que o Thor tem, já que os dois tiveram muito tempo para treinar seus golpes e aprender tudo sobre táticas de guerra. Como é um soldado que já lutou em vários planetas diferentes, o Ikaris consegue bater de frente até mesmo contra os próprios Eternos. Nós vimos que ele enfrentou vários colegas de equipe ao mesmo tempo e lidou com a situação sem grandes dificuldades. Naquela luta, o Ikaris aguentou golpes direto das espadas da Athena, que são as mesmas armas que conseguiram ferir o poderoso Gilgamesh. Além disso, o fôlego dele parece não ter fim, permitindo que ele lute de forma intensa por muito tempo sem demonstrar nenhum cansaço. Para completar o pacote, a velocidade dele é algo difícil de acreditar. Ele chega muito perto da velocidade da luz, tanto que conseguiu voar da Terra até o Sol em questão de segundos. Uma viagem como essa normalmente levaria dezenas de anos. Ele também consegue atirar raios de energia pelos olhos, o que ajuda a derrotar os inimigos de forma bem rápida e à distância. Graças a isso, ele tem ataques perfeitos para curta, média e longa distância contra qualquer adversário. Somando isso ao fato de que ele voa e luta no ar com muita técnica, nós temos o combatente mais completo do grupo. É exatamente esse conjunto de habilidades que faz dele o Eterno mais forte. Os outros heróis da equipe podem ser até especialistas em uma única área, como a força gigante do Gilgamesh ou a alta velocidade da Makkari. Mas essas qualidades isoladas garantem apenas uma pequena vantagem quando comparadas a tudo que o Ikaris é capaz de fazer sozinho. A mutante mais poderosa dos X-Men. Quando o assunto são os X-Men, não existe nem competição. A Jean Grey
é de longe a personagem mais forte. Os poderes normais dela, de ler mentes e mover objetos com o pensamento, já eram incríveis por si só, mas o que realmente muda o jogo é a conexão dela com a Força Fênix. Essa força é uma entidade com um poder imenso, capaz de controlar a matéria e a energia da forma mais absoluta possível. A Fênix chegou à Terra nos anos 90 e escolheu a Jean para ser o seu corpo. Por mais que isso tenha causado muitos conflitos na mente da heroína, também deixou ela com um nível de força assustador. A Jean se transformou na pessoa com a mente mais poderosa do planeta, ganhando vários poderes cósmicos e divinos, como ressuscitar mortos ou manipular a realidade em nível subatômico. Um detalhe muito curioso é que o professor Xavier chegou a criar algumas barreiras na mente dela para tentar manter todo esse poder sob controle, mas com o passar do tempo, ela acabou quebrando todas essas defesas. E vale lembrar que, mesmo antes de receber a Força Fênix, ela já tinha uma força absurda, capaz de levantar carros, trens e até mesmo segurar um avião de um lado enquanto parava uma onda gigante do outro. Ela também consegue criar escudos muito resistentes para proteger a equipe, se defender de ataques de energia e até desintegrar qualquer material que não seja o adamantium. O poder dela é tão imenso que nem mesmo a mente do professor Xavier estava a salvo. No fim das contas, a Jean Grey é com toda certeza a última pessoa no universo que você gostaria de irritar. A força do Quarteto Fantástico. Escolher o integrante mais forte do Quarteto Fantástico é uma tarefa um pouco complicada. Tecnicamente, o vencedor seria o Franklin Richards, com muita facilidade, mas como ele ainda é apenas uma criança, a guerreira mais forte do grupo na prática acaba sendo a Susan Storm. O Franklin possui uma ligação direta com o poder cósmico do universo, e é exatamente por causa dessa energia que o grande vilão Galactus tem uma obsessão tão grande por ele. Essa conexão faz com que o garoto consiga realizar praticamente qualquer coisa que desejar, incluindo o poder absurdo de trazer pessoas de volta à vida. Já o caso da Susan Storm é um pouco mais tradicional. Depois de ser exposta à radiação no espaço, ela ganhou duas habilidades principais. A primeira é a capacidade de ficar invisível, e a segunda é a força de criação de campos de força extremamente fortes. A invisibilidade dela funciona através do controle da luz, o que cria uma camuflagem perfeita, e ela não faz isso apenas com o próprio corpo, já que consegue deixar objetos e até o ambiente inteiro totalmente invisíveis. Porém, os campos de força são um grande destaque dos seus poderes, o que transforma a personagem em um verdadeiro tanque de guerra. Ela costuma usar esses escudos invisíveis para proteger a equipe de ataques que seriam mortais, mas a resistência dessas barreiras é tão alta que elas não servem apenas para a defesa, funcionam também como uma das armas de ataque mais eficientes e poderosas de todo o grupo. A criação perfeita dos Guardiões da Galáxia. O Adam Warlock nasceu para ser diferente de todos os outros. Ele foi criado em um laboratório com um único objetivo: ser o guerreiro perfeito da raça dos soberanos. A líder, a Yesha, fez questão de cuidar de cada detalhe desse projeto, e a pele dourada dele é um dos grandes motivos por trás de tanta resistência e poder. Mesmo saindo do seu casulo de desenvolvimento antes do tempo certo, o Adam já era forte o bastante para enfrentar todos os Guardiões da Galáxia ao mesmo tempo e sem ajuda. Ele chegou a jogar o Drax de um lado para o outro como se fosse um simples boneco. Além de toda essa força bruta, o Adam possui os poderes clássicos dos grandes heróis. Ele tem super velocidade, cura acelerada e uma agilidade incrível. Ele também consegue controlar a energia do corpo para atirar raios destrutivos e tem uma capacidade de sobrevivência impressionante. Ele pode, por exemplo, voar livremente pelo espaço escuro sem precisar de um traje especial ou de um tanque de oxigênio. Como ele ainda está em fase de crescimento e aprendizado, é muito provável que ele fique ainda mais poderoso no futuro. Mas mesmo agora, ele já assume o posto de integrante mais forte dos Guardiões da Galáxia com muita facilidade. A ameaça imbatível dos Thunderbolts. Quando falamos da equipe dos Thunderbolts, todo mundo sabe que o personagem mais poderoso é o Sentinela. Assim como acontece nos quadrinhos, o nível de poder dele é simplesmente absurdo e os filmes prometem seguir esse mesmo caminho. O Robert Reynolds, que atende aí pelo apelido de Bob, foi o único que conseguiu sobreviver aos intensos experimentos do Projeto Sentinela. Com isso, ele deixou de ser um homem comum para se tornar uma ameaça com o mesmo nível de força de todos os Vingadores juntos. O Sentinela tem uma lista enorme de habilidades. Ele vai desde a invencibilidade até o poder de mover objetos pesados com a mente. Durante as batalhas, ele destrói os adversários sem fazer o menor esforço. Mas o grande problema do personagem é que ele carrega uma segunda personalidade chamada de Vazio.
que é muito sombria e tem um poder quase divino. Essa versão do mal é basicamente todo o trauma e o sofrimento do Bob transformados em um vilão muito perigoso. Ele gosta de transformar as vítimas em sombras e consegue até mesmo criar a sua própria dimensão. A habilidade mais perigosa que ele tem é a de manipular a matéria do jeito que quiser. Se o vazio for levado ao limite, ele pode facilmente se tornar uma ameaça para planetas inteiros ou até mesmo para o universo. A única coisa capaz de parar esse monstro é a própria mente do Bob. Quanto piores forem os sentimentos dele, mais forte a personalidade sombria fica. No fim das contas, a conexão que ele tem com as outras pessoas e a força da amizade são as únicas coisas que conseguem trazer o herói de volta ao normal. Ele é como se fosse o Superman da Marvel, sendo a imagem do herói perfeito, carregando o poder equivalente a 1 milhão de sóis explodindo. Personagens como a Capitã Marvel ou o Icaris podem até vencer algumas lutas apenas usando a força física, mas o Sentinela consegue fazer basicamente tudo o que tiver vontade. Os próprios colegas de equipe dos Thunderbolts não representam nenhum tipo de desafio para ele. O pacote completo do herói inclui super velocidade, força bruta, capacidade de voar, controle mental das coisas e qualquer outro poder que você conseguir imaginar. Sem dúvida alguma, ele é um problema gigante para qualquer inimigo que cruzar o seu caminho. O Rei dos Inumanos. Na equipe dos Illuminates, nós temos o Raio Negro. O nome verdadeiro dele é literalmente Blackgar Boltagon. Ele é o rei de Attilan, o líder dos Inumanos e uma verdadeira arma nuclear sônica viva. Existe um ótimo motivo para ele quase nunca abrir a boca. O poder dele é tão absurdo e incontrolável que a vida inteira do personagem se resume a tentar se segurar para não machucar ninguém. Para você entender melhor, os Inumanos originais eram apenas super soldados descartáveis criados pela raça alienígena Kree. Para tentar melhorar o próprio exército durante uma guerra sem fim, os Krees viajavam por vários planetas sequestrando pessoas e fazendo experimentos absurdos. A Terra foi um desses lugares, e foi exatamente aqui que as experiências deram mais certo. Isso acabou criando a raça dos Inumanos, que com o tempo saíram do nosso planeta e formaram uma civilização escondida na Lua. O Raio Negro já nasceu na família real dessa sociedade. O povo inumano desperta os seus poderes através de um processo chamado terrigênese, que é quando eles entram em contato com uma fumaça especial capaz de liberar os seus dons escondidos. Quando o Raio Negro passou por esse processo, as cordas vocais dele ficaram supercarregadas. Qualquer som que ele faz libera uma onda de choque sonora gigantesca, capaz de destruir absolutamente tudo que estiver pela frente. É um poder que superou todas as expectativas da época, mas, por mais que essa habilidade pareça incrível, ela traz uma vida muito solitária. O Raio Negro literalmente não pode falar nada para conseguir manter todo mundo ao seu redor em segurança. Quando ele ainda era criança e acabou falando por acidente uma única vez, ele simplesmente vaporizou os próprios pais. Ele consegue fazer isso com qualquer pessoa, não importa quanto o inimigo seja forte, algo que o próprio Doutor Estranho já sentiu na pele. Foi exatamente por esse motivo que os Illuminates achavam que ele era a melhor arma para derrotar a Feiticeira Escarlate. Mesmo que aquela luta lá no cinema tenha terminado de um jeito bem trágico para ele, o Raio Negro era, sem dúvida nenhuma, uma ameaça real para a Wanda. O Grande Mestre das Artes Místicas. Mudando agora para os Mestres das Artes Místicas, nós temos o Doutor Estranho. Ele é um talento natural para a magia e é um dos personagens mais fortes de todo o universo da Marvel. Ele com certeza não tem nenhum rival do mesmo nível entre os outros mestres. Se não tivesse sumido por 5 anos durante o ataque do Thanos, ele provavelmente seria o Mago Supremo hoje em dia. O Stephen Strange é um ex-cirurgião que foi treinado pela anciã. As únicas pessoas que realmente podiam bater de frente com ele eram a sua própria professora e a Feiticeira Escarlate. Mas como as duas não estão mais por perto, o Estranho assume o posto de grande peso pesado da magia. Claro que ele também tem os seus limites, ele não é tão rápido, resistente ou forte fisicamente como o Capitão América, o Thor, a Viúva Negra ou o Hulk. Se algum deles atacar de surpresa antes dele lançar um feitiço, o mago provavelmente vai perder a briga. Mas é aí que a experiência faz toda a diferença, porque o Doutor Estranho é um dos feiticeiros mais rápidos e eficientes que nós já vimos. Ele tem uma variedade enorme de feitiços para usar nas batalhas. Você pode até pensar que os melhores ataques dele são apenas raios de energia, mas ele tem um truque perfeito para qualquer tipo de situação. Se precisar prender um inimigo, ele consegue. Se precisar parar um buraco negro, ele resolve fácil. Ele até tem uma dimensão inteira que pode acessar a qualquer momento, que é a famosa dimensão espelhada. Além de tudo isso, ele usa objetos mágicos muito poderosos.
O principal deles é a capa da levitação, que tem vontade própria e funciona como uma grande aliada e um escudo na hora da ação. Antes de perder a Joia do Tempo, ele também usava o Olho de Agamotto. Foi com essa joia que ele prendeu o vilão Dormammu em um ciclo de tempo infinito e conseguiu fazer mais de 14 milhões de futuros possíveis em poucos minutos. Nós também não podemos esquecer do anel que ele usa para abrir portais para praticamente qualquer lugar do universo. Essa é uma ferramenta perfeita para pegar os inimigos de surpresa no meio das lutas. Mas a melhor habilidade do Doutor Estranho não é a magia, e sim a sua inteligência. A facilidade que ele tem para aprender e entender feitiços novos, de forma ali bem rápida, é o que faz dele alguém tão perigoso. Ele conseguiu aprender a usar a Joia do Tempo apenas lendo um livro na biblioteca. Enquanto ele tiver acesso a informações e livros de magia, o potencial do Doutor Estranho não tem nenhum limite. Por mais que os heróis clássicos de força bruta sejam muito amados, os guerreiros mais poderosos quase sempre são aqueles que alteram a realidade, usam magia ou são o resultado de algum experimento cósmico. Com tantos poderes diferentes em cada equipe, escolher o verdadeiro campeão da Marvel sempre vai gerar um grande debate. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever aqui no canal Nerdia e até a próxima!